Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora então no último conteúdo aí, tanto de engenharia quanto de programação. Nós vamos falar sobre interface. Então a interface ele é um contrato que é criado, né, com as classes que querem implementar essa interface. Então se eu quero ser daquele tipo de interface, eu sou obrigado a implementar determinados métodos e recebo algumas constantes dessa interface. Então, como é que a gente representa graficamente uma interface? Muito bem, a interface ele é como uma classe, tá? Isso aqui, por exemplo, é uma interface. E aqui a gente tem o nome da interface, no caso aqui eu vou colocar aqui que ela vai se chamar forma. Perfeito? E o que a gente faz para diferenciar a classe da interface? A gente coloca esse estereótipo aqui, ó, interface. Interface. Então, 2 menor que, 2 maior que no final, a gente tem então o estereótipo interface. E aí essa classe agora não é mais uma classe, é uma interface. E eu posso ter duas seções como as classes, como a gente viu lá no outro exemplo. Na segunda seção aqui, ó, a gente vai colocar as constantes, né, que vão ficar disponíveis para as classes que implementarem essa interface, e aqui os métodos que têm que ser implementados por essas classes. Então no caso da forma, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, uma constante chamada π, que a gente vai usar lá no cálculo da circunferência, né, no cálculo da área do círculo. Então π, e aí nós temos aqui qual método que vai ser implementado pelas outras classes lá, né? Então eu vou implementar aqui o método área, né? Área, tá? Então esse método área ele vai me retornar, coloco esses dois pontinhos aqui, ó, dizer que ele vai me retornar um doble, tá? Tá lá. Então vou dizer aqui que na verdade não preciso dizer, porque todos eles são públicos, tá? Não tem como você ter outro tipo de método ou propriedade que não seja público, mas só para manter uma regularidade eu coloquei um maisinho aqui. E aí eu tenho então o que? Eu tenho uma classe, tá? Tenho uma classe, e essa classe, neste caso aqui, ó, classe círculo, né? Círculo. E a classe círculo ela vai implementar, e eu coloco uma linha tracejada, né? Diferente daquele esqueminha lá da extensão, né? Aqui, ó. Então isso aqui está dizendo que ele vai implementar essa interface aqui, ó. Ah, mas não pode ser que essa linha aqui, isso aqui, ó, isso aqui significa extensão. E interface a gente não estende, a gente implementa, beleza? Então quando eu faço isso aqui, ó, automaticamente eu preciso ter em mente que eu vou ter que ter um método, tá? Vou ter que ter um método chamado área. Todas as linguagens que implementam interfaces vão te obrigar a ter esse método área, porque tá lá, né? Tá ali na descrição da interface. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar área, tá? Beleza? Público, ok?
Além disso, o que mais que o círculo precisa? Ele vai precisar do raio, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, negativo, que é privado. Eu vou colocar aqui, ó, raio, que é do tipo não preciso colocar o tipo do raio aqui na definição, tá? Aqui eu tenho aqui nossa propriedade raio, perfeito? Tá, mas e aí, como é que isso aí é feito em código, né? Como é que a gente faz isso em código? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou criar uma classe, aliás, uma interface, né? Olha só, vou criar uma interface. Eu estou usando esse editor aqui, ó, para poder mostrar que ele obriga a gente a fazer as coisas, tá? Senão eu vou ter que ficar compilando e aí é uma perda de tempo. Então o próprio editor já vai me dizer o que está certo e o que está errado. Então eu vou criar uma interface, vai se chamar forma, né? Ok. Olha lá, criei uma interface. Percebam que agora tem, em vez de classe, né, a gente tem esse termo interface. E eu vou criar aquele pi, né? Então vou colocar aqui, ó, pi. Ele tem que ser um double, né? Double pi é igual a 3.14. 3.14. Então ele fez, já guardou para mim o valor do pi, que é exatamente o que está aqui, ó. Nosso pi da interface, forma e a área. Vamos ver a área aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou criar um método. Tem que ser público, então eu não preciso colocar nenhum modificador de visibilidade, porque ele vai ser público, não tem jeito. E aí o que ele vai retornar? Ele vai retornar um double, que é a área, né? Double. E o nome do método é área. Não recebe nenhum parâmetro e ponto e vírgula. Percebam que ele não pede para mim implementar esse método aqui, ó, porque ele é uma interface. Perfeito? E agora vamos criar então o nosso amiguinho círculo, né? Ó, círculo. Ok. E aí no círculo eu tenho que dizer que eu vou implementar, olha só, implements forma. Quando eu faço isso, automaticamente ele já fala, ó, tem um erro aí, ó. Tá? Então a classe, ele está falando, a classe círculo precisa ser declarada abstrata ou implementar o método área de forma, que está definido em forma. Entendeu? Ele já viu que tem o método área e faz isso. Eu vou mandar ele implementar para mim. Olha lá, ele faz automaticamente para mim e está implementado. Tá? Override significa que ele vai sobrescrever o método original, que no caso é da forma. Não precisa disso, mas ele coloca automaticamente para gente. Se eu tirar, nada acontece, tá? Isso é uma coisa própria do Java. O objetivo do curso não é ensinar Java. Então tem que só ter um método área. E como é que calcula a área do círculo, né? Você calcula pegando o raio vezes, aliás, perdão, a gente pega, não tem o raio ainda, né? Vou criar aqui a propriedade raio. Perfeito, vamos criar um construtor que recebe o raio. Tá? Criei o construtor que recebe o raio e aí eu tenho pi, né? Que é o pi. Lembra do pi lá que foi definido lá que foi definido na interface? Ele está disponível aqui na nossa classe, né? É pi vezes o raio ao quadrado, então é raio vezes o raio. Pi vezes raio ao quadrado. Então aqui, ó, a gente já tem, né, condições de calcular o círculo. Vamos ver? Aqui na minha main, eu vou vir aqui, vou dar um
print R, né? Print R, que é o system. Out. Opa, perdão. Tem que ter aqui o public static void. E aí eu tenho uma lista de strings que são os argumentos. Beleza. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um system out, né? Println, certo? Vou fazer um uso aqui, ó, de um atalho. E aí, o que eu vou? Vou dar um new círculo, tamanho 10, perfeito. E vou calcular a área. Ó, 10D, né? Que dá double. Olha lá. Então, isso aqui, ó, o raio aqui é a ideia que coloca pra mim, tá? Não tem essa palavra aqui, por isso que ele tá cinzinha aqui, ó. Só para te lembrar que esse parâmetro que está sendo passado aqui é o raio, tá? Uma ajuda que a ideia dá pra gente na construção do código. Perfeito? Então vamos ver aqui se eu consigo rodar. Vou rodar por fora para facilitar aqui. Tá tudo salvo. E aí eu vou rodar do jeito que a gente conhece. Não, melhor não, melhor rodar por aqui mesmo. Deixa eu visualizar aqui os botões. Pessoal, vou configurar aqui a IDE para ele poder executar e depois eu retorno, tá? Só um segundo. Bom, pessoal, já configurei e já até executei aqui, ó. Vou executar de novo, tá? Vou apagar aqui, então o meu programa está aqui em cima. Quando eu mandar executar, ele executa aqui embaixo. Então eu vou mandar executar aqui, ó. E aí ele já me dá o resultado que é 314. Se eu mudar aqui o valor, por exemplo, 18 unidades, né? 18 centímetros, o que for, 18 milímetros, ele vai me retornar, compilando, 1017.36. Perfeito? Então é isso, tá? Essa primeira parte aí foi explicando como é que a interface funciona, e vamos fazer um uso mais complexo na próxima aula. Então, até lá, pessoal.